Continuando aí, pessoal, agora, nós vimos a teoria ambientalista, né, de Florence, onde ela trabalha com processo aí curativo, né, mas também dando responsabilidades ao paciente pelo autocuidado, né, e daí nós vamos para a teoria homeostática, que é de Dovell, tá, Wanda Dovell. Ela traz um relacionamento entre enfermagem e homeostasia, que é, na verdade, um relacionamento de segurança do paciente com o profissional, tá? Nós temos que nos sentir seguros com relação ao nosso profissional. Nós, enquanto pacientes, a gente tem que acreditar no nosso profissional, né? A gente tem que acreditar no enfermeiro, a gente tem que acreditar no médico, para que a gente, e demais profissionais, né, na equipe que está nos assistindo, para que a gente venha a aderir ao tratamento, tá? E a teoria homeostática, ele fala, ele é baseado nisso, tá? Nessa questão de relação. E daí ela traz uma dependência entre enfermagem e medicina, tá? E outras profissões, não só essas, onde existe, onde deve existir o trabalho em equipe, tá? O médico, ele não trabalha sozinho, o enfermeiro, ele não trabalha sozinho, o psicólogo, ele não trabalha sozinho, nós trabalhamos em equipe. Por isso que existe a questão dos encaminhamentos, né, que são as referências, né, que é para onde a gente caminha o nosso paciente. Por isso que existem as contrarreferências, que é o profissional que nos manda, né, de volta as orientações junto com o paciente, tá? E daí, o enfermeiro, dentro da teoria homeostática, ele funciona com 3 níveis de complexidade, que é o monitor comparador e regulador do sistema de saúde. Então, o que seria isso? O monitor, o enfermeiro monitor é aquele que está orientando o seu paciente. Então, está lá na consulta de enfermagem, o profissional enfermeiro e o paciente, né? Esse paciente pode vir com acompanhante, sim, mas a entrevista, né, a conversa é entre paciente e profissional, enfermeiro, paciente. Monitor comparador, quando eu dou a responsabilidade do cuidar também ao paciente, tá? Então, eu estarei me responsabilizando pela saúde do meu paciente. Ah, tá. Como também irei dar responsabilidade ao paciente, para que ele desenvolva o seu tratamento, tá? Não adianta ele só receber as orientações se ele não as realiza, tá? E nós temos o outro aí, nível dentro da teoria homeostática, que é o monitor, comparador, regulador do sistema, que entra aí a questão de eu, como enfermeira, oriento, o meu paciente, ele realiza o autocuidado, e daí na avaliação, eu vou saber se esse paciente está melhorando ou não, tá? Daí a importância, eu tenho uma professora, quando eu pagava a saúde da criança, que ela disse que é muito importante, quando a gente orienta o nosso paciente, a gente perguntar se ele entendeu a orientação e repetir essa orientação, tá? Porque quando ele repete, a gente sabe que ele, né, adquiriu a informação, tá? Então, ela até disse um exemplo, né, tem aqueles xaropes, né, que tem para colocar água fervida ou filtrada até uma determinada marquinha, né? Então, ela explicava isso aí. Às vezes, a gente orienta a mãe, né? Mostra lá o frasco, né? Ó,
O tracinho é até aqui. A senhora enche de água fervida ou filtrada até esse tracinho, tá? E daí, quando a gente pergunta à mãe, a senhora vai fazer o que com esse medicamento? Aí ela coloca a água até onde? Até a tampa. Então, né, é porque ela não entendeu a informação. Lá vamos nós explicar novamente. Tá certo? Porque muitas vezes o paciente ele retorna para nós sem nenhuma melhora, mas aí nós temos que saber, ele está sem nenhuma melhora porque o tratamento que nós orientamos não foi válido ou se ele não seguiu o tratamento, tá? É aí nós temos que regular realmente o que o paciente entendeu, o que o familiar entendeu, o que está sendo feito, tá certo? E isso é a relação ou isso entra aí na teoria homeostática. E, pessoal, voltando aqui, ainda na teoria homeostática, o paciente, ele tem que confiar no profissional, tá? Imagine nós, quando nós vamos para uma consulta. E quando a gente chega lá na consulta, nós temos relatos disso, né? O profissional nem olha para nós, tá? Então, muitas vezes Aqui a na gente... minha cidade. Olha aí, né, o relato aí. Então, muitas vezes a gente fica, poxa, será que ele me escutou direito, né? Será que ele entendeu o que eu quis dizer, o que eu estou sentindo? Não, não vou tomar isso, não. Porque vai que ele não tenha me escutado direito. Não vou tomar essa medicação, tá? E a importância, pessoal, de nós explicarmos, isso a gente já viu lá na humanização, nós explicarmos o tratamento do paciente, né? O porquê que ele está tomando essa medicação, tá? Porque muitas vezes o paciente também chega para nós e diz: ó, eu fui no médico tal, paguei uma consulta super cara e o médico me passou essa medicação controlada. E eu não vou tomar essa medicação controlada porque eu não sou doido, eu só estou com problema de coluna. Tá? Só que dentro dos relatos do paciente lá na consulta, o profissional viu que essa dor na coluna seja causada por algum problema psicológico, né? O estresse, tá? O corre-corre do dia a dia, alguma violência psicológica, então algo, né, que o médico está relacionando as dores musculares à questão psicológica, tá? E daí o que é que acontece? Quando a gente informa o paciente que ele que talvez ele esteja com isso, né? Essa dor na coluna seja relacionada às tensões, ao estresse, ao corre-corre. Então, vai passar uma medicação para que alivie mais a mente dele, e daí, ocasionalmente, vá diminuir a dor na coluna. Tá? Então, o paciente ele vai saber que ele está tomando para que, né, venha até isso, certo? Mas quando muitas vezes o paciente não é nem informado, tá? Ele não vai criar essa relação com um profissional e daí de confiança e daí não vai fazer uso de determinadas medicações. Daí a importância também da teoria homeostática para nós, da homeostase. Muito bem, Kalen. Senti firmeza aí. Muito bem. Chegue para mudar esse perfil aí de profissionais que estão trabalhando fora do processo de imunização, né? Essa questão do paciente perguntar e eles virem com arrogância não está dentro do processo de imunização. Então, por isso que Kalen vai chegar lá na cidade dela e vocês, na de vocês, trabalhando dentro desse processo de imunização e explicando para o paciente todo o tratamento para que ele confie no profissional e realmente venha aderir ao tratamento. Sentir firmeza, Karen. É difícil, né, Raquel? Ai, Senhor. Ainda bem que vocês estão saindo aí da UniVS todos preparados para atender bem os pacientes, tá? Que tanto precisam. E daí, pessoal, nós temos... Amém, Eduardo. E daí nós temos a teoria holística. Nós já vimos, eu já falei isso para vocês, o que é holístico, né? Quando a gente viu a humanização, holístico é a nossa visão do todo.
Oh, que coisa boa, muito bem. Estágio extracurricular é uma maravilha, tá? Nos traz muito conhecimento enquanto acadêmicos, né? Nos traz confiança, tá? E principalmente quando vocês pagarem semiologia e semiotécnica, aí que vocês vão dar show aí nesses estágios. Valeu, Kalen. Parabéns. Aproveite, pessoal. Vamos aproveitar aí. É o nosso enriquecimento acadêmico, tá? Então, voltando aqui, dentro da teoria holística, né, que nós já vimos que a holística é uma visão do todo, né, bio, psico, sócio-espiritual do paciente. Além dessas dimensões do paciente, nós temos a família, nós temos a comunidade, tá? Nós temos o ambiente, as relações, tudo isso é ter uma visão holística, uma visão do todo. Então, na teoria holística, seu foco é o homem que é visto como um todo dinâmico, em constante interação com o ambiente dinâmico. Então, nós somos produtos do meio, né? Nós precisamos interagir com outras pessoas. Nós somos seres relacionáveis. Então, a teoria holística, ela também trabalha essas relações, por quê? É a forma como eu me relaciono com as pessoas dentro de casa, é a forma como eu me relaciono com os meus vizinhos, com a sociedade, com os meus grupos, tá? E a enfermagem se caracteriza por seu objetivo humanístico. Entra a questão da humanização, de nós vemos o nosso paciente como um todo. O instrumento básico do enfermeiro é a comunicação. É através da orientação que nós vamos trabalhar essa teoria holística, é através de saber por que o senhor está, que é hipertenso, está com essa pressão alta, se antes o senhor não estava bem controlado. Foi o que aconteceu. Ah, eu tive uma briga com meu vizinho. Ah, então vamos melhorar essa relação com o seu vizinho. E daí vamos orientar essa comunicação. Tá? A metodologia são intervenções de apoio para restabelecer o estado de equilíbrio e promover a adaptação do paciente. Tá? Então, se é um problema com o vizinho, o senhor vai ter que conversar com o vizinho, tá? Para que vocês acabem com essa briga e daí, ó, se estabeleça a paz, tá? É assim que nós trabalhamos dentro da teoria holística, tá? Onde a gente trabalha o humano, onde a gente vê o todo. Tá? Nós não podemos só cuidar do paciente focado só na queixa que ele tem. E essa queixa é causada por quê? Tá? Vamos buscar as causas para que também a gente elimine as causas. E daí o paciente não venha adoecer novamente. Tranquilo? Então, essa é a teoria holística, tá? Thalita, mas assim, nós... Quer que volte, quando eu falei, né, a questão das dores, né, é aquela questão de confiança, onde muitas vezes o paciente chega para nós, né, então eles vão chegar lá e dizer, ó, doutora Thalita, eu fui no médico, tá, e daí o médico, eu fui no médico e eu tava com uma dor no pescoço, tá? E daí o médico, eu contei minha história para ele, né, que eu sofro isso, que eu trabalho demais, que eu não tenho tempo de relaxar, que eu não durmo bem. E daí, né, o médico me passou essa medicação controlada, né, essa medicação tarja preta, essa medicação de dor, e eu não vou tomar. Aí você, que já sabe, Thalita, o caso do paciente e tudo mais, e daí você vai orientar. Não, ele tomou essa medicação porque ele está achando que o senhor está com muita ansiedade, com muito estresse, e talvez você, né, talvez o senhor vendo, né, melhorando esse seu estresse, essa sua ansiedade, você tem uma melhora com relação a essas dores, tá certo? Quando eu falei assim, não foi criticando, é no sentido do paciente confiar no profissional, né? E também é, é, ele ser informado sobre o porquê de determinada medicação, o porquê de determinado tratamento, é a questão humanitária, tá certo?
Aí, justamente, não é só, é a questão de se realmente ir fundo no que o paciente está sentindo, não é só, né, aí não é a questão do achismo, né, é a questão de realmente ir fundo, muitas vezes precisar fazer exames, né, para se descobrir as causas, né, é arriscado, viu, isso aí mesmo, viu, Thalita? Senhor, mas melhorou tua mãe? Daniela, na realidade, não pode. Por quê? Porque cada posto de saúde tem a sua área adscrita. Isso aí vocês vão aprender quando vocês pagarem coletiva, tá? Saúde coletiva. Então, cada paciente, né, deve ser atendido na sua área, tá? Onde o posto de saúde é responsável por aquela área, tá? Mas às vezes, né, conversando com esse profissional, possa ser que ele atenda, tá? Mas na verdade ele não pode atender, tá? Porque cada posto de saúde já tem uma área muito grande, então já tem muitos pacientes. Então, se eu saio da minha área e vou para a área que pertence a outro posto de saúde, então agora o meu posto de saúde de referência é aquele outro, tá? Isso aconteceu comigo aqui em Lavras. Eu morava, quando eu cheguei aqui, né, eu morava num bairro onde eu era da estratégia de saúde 1. Aí eu mudei, então agora eu sou da estratégia de saúde 3. Então, as minhas, né, tudo que eu precise, eu vou para o posto de saúde 3, tá? Não pode, realmente, devido à demanda, devido à questão física, realmente, tá? Ah, vai fazer a cirurgia, né, Thalita? Aí é onde, assim, né, tem que ver a questão peculiar, né? De acordo com a legislação, Daniela, realmente não pode, tá? Cada posto de saúde é responsável pela sua área e pelas pessoas da sua área. Só que a gente vai, né, vendo as peculiaridades de cada um e conversando um posto entre outro, possa ser que, né, chegue a um consenso e esse paciente possa ser atendido aí nesse outro posto com esse médico que ele já confia. Tá? E realmente, Kalen, a questão de confiança é tudo, tá? A gente tem que confiar no profissional para que a gente venha aderir ao tratamento, tá? Então, vamos lá. As teorias das necessidades humanas básicas, né, que ela trabalha aqui, Wanda Horta, tá? Então, eles chegaram da escola, pessoal. Desculpe os barulhos aí. Dentro das teorias das necessidades humanas básicas, pessoal, nós vamos trabalhar a questão das nossas necessidades básicas. Quais são as nossas necessidades básicas? O alimento, a higiene. A questão da higiene, a questão do alimento, a questão da moradia, saneamento básico, então tudo que se encontra como necessidades básicas, humanas básicas, tá? Então essa teoria ela foi desenvolvida a partir da teoria de motivação humana de Maslow, que se fundamenta nas necessidades humanas básicas. Apesar disso, ela prefere usar na enfermagem a denominação de Moana, que classifica as necessidades humanas básicas em 3 níveis: psicológico, social e espiritual. Por isso, pessoal, que eu falo para vocês que nós temos que trabalhar o todo para que a gente consiga entender o paciente, tá? Dentro do seu biológico, dentro do seu social, dentro do seu espiritual.
ok? Então, dentro das necessidades humanas básicas, nós temos que ver o psicológico do paciente, o social do paciente e o espiritual do paciente. A enfermagem é a ciência e a arte de assistir o ser humano no atendimento de suas necessidades humanas básicas, de tornar independente desta assistência, quando possível, pelo ensino do autocuidado e em colaboração com outros profissionais. Então, dentro das teorias das necessidades humanas, né, de Wanda Horta, por isso que dentro de Wanda Horta a gente trabalha a SAI, nós temos que dar responsabilidades ao paciente, que é com relação ao autocuidado, e para isso nós devemos orientar este paciente, tá? E verificar se realmente ele entendeu esta orientação. Além disso, nós trabalhamos em equipe, tá? Então, a equipe assiste o paciente, cuida do paciente e decide sobre as melhorias para esse paciente, tá? Dentro do processo saúde-doença, ocorre porque o ser humano está sujeito a estados de equilíbrio e desequilíbrio. Então, todos nós, né, cuidamos do nosso biológico, do nosso social, do nosso espiritual. Só que, no meio desses cuidados, né, no dia a dia, às vezes nós temos um desequilíbrio. Quando, algumas vezes, a gente tem uma confusão com o nosso vizinho, a gente tem um problema dentro da nossa casa, a gente recebe determinado diagnóstico, né? Então, a gente vai apresentando esses desequilíbrios dentro do nosso processo saúde-doença. E daí, né, a gente tenta restabelecer esse equilíbrio através do tratamento, né, através do relacionamento de confiança com o nosso profissional, tá? Para que a gente obtenha a cura com relação ao que desencadeou esse desequilíbrio, ok? A metodologia dentro de Wanda Horta, né? A gente, na teoria de Wanda Horta, na teoria das necessidades humanas básicas, nós trabalhamos a SAI. Então, dentro da teoria de Wanda Horta, nós trabalhamos a SAI, tá? Nós trabalhamos a sistematização da assistência de enfermagem, tá? Onde nós iremos trabalhar o processo de enfermagem, nós iremos trabalhar a história de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, os planos de enfermagem, tá? Então, iremos trabalhar todos os processos que estão na SAI, tá? Então, é essa teoria das necessidades humanas mais básicas que vocês vão trabalhar lá quando vocês estiverem pagando bases teóricas da enfermagem, certo? Pode passar, Giovana? Ótimo. Tá? Então, veja que aqui, ó, nós iremos trabalhar todo o processo de enfermagem. A história de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, os planos assistenciais, tá? Os planos complementares, os estudos de enfermagem e a prescrição de enfermagem, tá? Quando a gente fala em prescrição de enfermagem, é prescrição da assistência de enfermagem. O foco do nosso trabalho é levar ao ser humano o equilíbrio, a saúde, através das suas necessidades básicas, né? Através dos problemas biológicos, alguma doença biológica que esse paciente apresente, então nós iremos fazer o tratamento, orientar o tratamento e restaurar a cura, a saúde desse paciente, tá? Se é um problema psicológico, da mesma maneira, nós iremos encaminhá-lo para especialistas, nós iremos conversar, né, tentar amenizar os seus medos, os seus anseios, os seus problemas, né, se é um problema social, de relação, de relacionamento, seja
dentro de casa, seja fora de casa, nós iremos orientar para que esse paciente, né, para que essa pessoa venha a sanar esse problema, tá? E o sujeito de ação é o enfermeiro. Então, por que é o enfermeiro? Porque nós iremos trabalhar dentro da consulta de enfermagem a SAI, a sistematização da assistência de enfermagem. Posso passar? E daí, pessoal, nós temos a teoria do autocuidado. Veja que em todas essas teorias, pode passar, não? Então, falando aqui nas teorias do autocuidado, veja que em todas as teorias que nós trabalhamos, nós sempre orientamos o nosso paciente para a questão do autocuidado, onde veja que o nosso paciente, ele também é responsável pelo seu autocuidado, seja no nível da prevenção, seja no nível da promoção, né? Que ele tente não piorar a sua doença, tente não trazer doenças para eles, né? Seja no sentido curativo, onde ele já vai ter que fazer um tratamento, e daí ele realize esse tratamento, entenda o tratamento e busque realizá-lo, tá certo? Então, nós temos que orientar o paciente com relação a ele mesmo cuidar dele, tá? Com relação ao autocuidado. Se é um paciente que não tem capacidade de se autocuidar, né? Então, a gente passa essa responsabilidade para a sua família, para os seus cuidadores, ok? Se é um idoso, se é uma criança, se é uma pessoa incapaz, então esse autocuidado não pode ser realizado por eles, eles não conseguem realizar. Então, a gente encaminha para outro responsável, ok? Posso passar, Giovana? Giovana terminar aí, pessoal. Pronto. E daí nós temos, né, como eu estava falando, a teoria do autocuidado, que aborda. A internet caiu. Estamos terminando. Ela aborda a saúde numa visão. Certo, tá bom. Ela aborda a saúde numa visão holística, onde o enfermeiro deve ser capaz de levar o paciente ou o indivíduo sadio ao autocuidado, através da relação de ajuda, supervisão e orientação, tá? Então, quando nós orientamos o nosso paciente sobre determinado tratamento, né, com relação ao autocuidado, nós temos que ter a certeza, eu já havia falado para vocês, que esse paciente entendeu a orientação, né, que ele é capaz de realizar essa orientação, tá? Então, o frasco, né, da medicação, a gente tem que saber se a mãe entendeu que é para encher até a marca, tá? Nós temos que saber se o paciente entendeu que ele tem que fazer determinado procedimento, tá? O foco do autocuidado é o homem com as suas necessidades para o autocuidado. É o homem capaz de realizar o autocuidado. A metodologia, ela entra dentro do processo de enfermagem, onde ela trabalha, Oren, né, que criou a teoria do autocuidado, ela trabalha com 3 teorias articuladas, que é a teoria dos déficits de autocuidado, tá? Onde ela sabe que esse paciente, ele não vai conseguir realizar esse autocuidado, né, no caso de crianças, no caso de idosos, no caso de pacientes com transtornos mentais.
ela trabalha com a teoria dela mesma, que é a teoria do autocuidado, onde o paciente vai conseguir, vai ser capaz de realizar o seu cuidado, e com a teoria dos sistemas de enfermagem, né, que é o suporte educacional, que são os programas que nós temos, né, que é a questão da educação em saúde. Como eu já falei para vocês, né, educação em saúde é algo que nós sempre iremos trabalhar, tá? A educação em saúde é algo que nós sempre iremos estar realizando com o nosso paciente. E daí, pessoal, concluindo, né, a teoria do autocuidado e as nossas teorias, nós temos a enfermagem, que é o serviço, uma arte e uma tecnologia, tá? E o sujeito dessa teoria do autocuidado é a relação enfermeiro-doente, enfermeiro-paciente, tá? Onde o enfermeiro, ele é responsável pelo cuidado do paciente e o paciente é responsável pelo seu autocuidado. E para nós encerrarmos, nós temos aí as dificuldades com relação às teorias, tá? Dentro das dificuldades, nós temos o pouco acesso às teorias, tá? O conhecimento, né, que é pouco dessas teorias, e daí dificulta a adesão do profissional a essas teorias, tá? O que não vai acontecer com vocês, porque vocês irão aprender essas teorias e irão trabalhar essas teorias durante a academia, irão ser cobrados, né, de vocês, quando vocês entrarem nas disciplinas específicas, tá? E, consequentemente, vocês irão trabalhá-las na vida profissional. A questão de ter uma visão, outra dificuldade é de ter uma visão fragmentada do homem, tá? Alguns profissionais veem só a questão da doença, não tem a visão holística do todo, tá? Não tem a questão do autocuidado como foco, tá? Onde se orienta para o paciente, mas não sabe se ele assimilou essa orientação, não sabe se ele vai, não tem a certeza de que ele vai realizar esse tratamento, tá? E daí, entre as questões socioculturais, estruturais e ideológicas, onde existe uma questão interna profissional, a luta pela autodeterminação, a história da enfermagem, a falta de estrutura, estímulo e motivação da instituição de saúde e a carência de um espelho profissional. Todos esses itens, eles entram dentro dos limites socioculturais, estruturais e ideológicos. É a questão dos hábitos, né? O hábito de realizar uma estrutura, de se ter uma estrutura dentro da sua rotina de trabalho, tá? E a falta de literatura, né? A falta de livros, a falta de artigos que falem sobre essas teorias. A que nós temos mais comum, né, com relação à literatura científica, é a de Van, tá? Que ela vai explicar muito bem, né, a questão de se trabalhar a sistematização da assistência de enfermagem, que é a SAI. Certo, pessoal? E daí nós encerramos por aqui as teorias. Quando eu for mandar o vídeo aula para vocês, eu vou mandar uma atividade, tá? E vou estar especificando para vocês o conteúdo da nossa AV1, tá? Que vai ser práticas de saúde, Florence, Ana Nery e o assunto de hoje, teorias de enfermagem, tá certo? Então, uma boa semana para vocês de trabalho, tá? E até mais. O conteúdo, Suziane, é práticas de saúde, vou colocar aqui, práticas de saúde, Florence,
Ana Neri e teorias de enfermagem. Tá? São essas aí. Tá certo, pessoal? Práticas de saúde, Florence, Ana Neri e teorias de enfermagem. Tá bom? Um abraço para vocês.